Olá, pessoal, mais um podcast, Você Pode Mais. Estou aqui diretamente da cidade de Piracicaba, cidade interior de São Paulo, que tem aproximadamente 400 mil habitantes, tem multinacionais, mas aqui é a cidade que respira o agronegócio no Brasil. E hoje nós teremos aqui 3 convidados que falarão as suas ideias, suas experiências de vida, aquilo que marcou a sua jornada do empreendedorismo. Vem comigo nesse podcast imperdível. Nós, da Maior e da OBDC, agradecemos todo o nosso time e também, especialmente aqui, o senhor Ariovaldo, a Vanessa e a Andréia, que estão dedicando o seu tempo. Nosso muito obrigado. E aí, o que vocês podem deixar aqui já como um insight na abertura do nosso podcast? Primeiramente, de gratidão mesmo, esse tempo em servir, educar, são apaixonados pelo agro e também, com certeza, por aquilo que vocês fizeram e ainda vão fazer para alimentar brasileiros e também alimentar aí o mundo afora, né? É isso mesmo. A gente queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, viu, Zé? Você e a toda a equipe por essa parceria de mais de 20 anos, né? Somos parceiros aí de empresa, nos ajudando a prosperar e junto aí com o nosso time, a gente produzir alimento. Eu acho que nossa missão que é produzir alimento com responsabilidade, com amor, com sustentabilidade, a gente tem conseguido caminhar e estamos aí para poder ajudar e contribuir com um pouquinho da nossa experiência dentro da área que a gente atua. Ok, obrigado então aí pelas suas considerações iniciais. Muito obrigado, Andréia. Vou passar para o senhor Ariovaldo aqui. Senhor Ariovaldo, o que o senhor pode falar aí da abertura do negócio, né? O que foi os insights iniciais aí desse grande empreendimento? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, Zé, por tudo isso que você fez para a nossa empresa desde 2003 até hoje, nós sempre juntos. E agradecemos toda a ajuda mesmo que você nos deu e os ensinamentos, e é isso aí. Agradecer também a Vanessa, né, formada aqui na Exalc, uma das universidades mais famosas no Brasil. Conta um pouquinho aí do início da sua trajetória. Primeiro eu quero agradecer você pelo convite. Eu estou lisonjeada e a nossa primeira experiência. E eu falei para o meu pai e para minha irmã, acho que vai ser muito divertido nós 3 nesse contexto, gravando um podcast com o Zé Wilson, que a gente tem 21 anos de convivência, né, Zé? Bom, eu estudei na Exalc. Nós somos família de Piracicaba, nascida e criada em Piracicaba, menina de apartamento, e quando meu pai comprou a fazenda, eu acho que juntou um pouco a fome com a vontade de comer, porque minha mãe fala que desde pequenininha que eu vou na Exalc, eu falava que eu queria cuidar daqueles boi. Quando eu crescer, eu vou cuidar desses bois. E no fim, nesse meio tempo, meu pai comprou a fazenda em 1988, eu tinha 13 anos, e eu acho que sem perceber foi uma influência para a escolha da minha profissão, né? Vendo meu pai indo para a fazenda, a gente indo para a fazenda era só de pecuária. Então, no fim, acho que foi isso que acabou que influenciou na minha escolha profissional. E sou uma exalquiana de alma e coração. Então, nós vamos juntos inspirar e impulsionar pessoas e negócios nesse podcast. Nosso muito obrigado. Posso chamar o senhor de seu Vadinho, né? Deve. Então, seu Vadinho, a gente lembra na década de 80, inflação, o senhor trabalhava no banco, e aí depois as economias, o senhor investiu em imóveis, e aí de repente, como que foi o insight para o senhor sair de Piracicaba para ir lá para Itaberá para comprar uma fazenda, e iniciou-se lá primeiramente com gado de corte? Como que foi esse lado empreendedor do senhor? Bem, até chegar lá demorou bastante, porque eu saí do banco para ser instrutor de autoescola. Fui instrutor por 1 ano e meio,
Aí comprei autoescola. E comprei autoescola e deixei de ser instrutor para ser diretor de autoescola. Aí eu tinha os carros e os instrutores e fazia parte de despacho também, despachante. Em 1970, final do ano, eu ouvi dizer que o Detran ia obrigar as pessoas que iam tirar carta profissional a fazer o tal de um exame psicotécnico que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Falei, opa, se vai obrigar em Piracicaba também, vou atrás disso. E saí correndo para montar um exame psicotécnico em Piracicaba. Na época tinha psicotécnico em Campinas e Ribeirão Preto. E tinha em Sorocaba. Tinha 3 cidades no estado de São Paulo com serviço psicotécnico. Eu consegui montar o exame psicotécnico em Piracicaba. 2 anos depois, eu convidei 2 médicos e montei um serviço médico para motorista. E nessa altura, eu já montei um serviço que fazia carteira de saúde, porque à época havia uma obrigatoriedade de renovação de carteira de saúde todos os anos. A partir daí, eu acabei comprando um caminhão, instalando um exame, uma máquina de raio-x, um aparelho de raio-x dentro desse caminhão e fazia as abriografias, que era a base da carteira de saúde, na indústria, no comércio e nas usinas. Bem, num certo momento, eu resolvi, em paralelo, fazer mais alguma coisa. Eu fui comprar e vender caminhões. E depois de 3 anos, eu deixei o psicotécnico e continuei a comprar e vender caminhões. O negócio deu muito certo, eu ia comprar muito caminhão no Nordeste, eu comprava caminhão no Rio Grande do Sul, comprava caminhão no Brasil inteiro. E vendia para a região de Piracicaba, mais ou menos focado em caminhão, tração nas 4 rodas traseiras, porque o foco meu aqui em Piracicaba era cana. Bem, aí o negócio estava dando certo demais, eu resolvi construir um prédio. 1 ano e meio eu construí um prédio com 23 apartamentos. Veio para alugar. Então aí veio o congelamento, os apartamentos todos alugados, e 2 anos depois, a inflação era muito forte, corroía a economia. Isso foi tipo em 86. Isso foi em 86, 75, 86 e 87. O valor dos aluguéis ficaram irrisórios e eu pedi para que eles reajustassem pelo menos um pouco esse valor. Eles disseram que era só a lei, que não iam reajustar. Então eu disse que eu iria vender os apartamentos. E vendi realmente. 3 meses depois eu tinha vendido 11. E eu comecei a ficar com dinheiro meio grande na conta. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu faço com esse dinheiro? Eu vou por eliminação. Indústria, vou montar minha indústria? Não quero. Vou comprar um terreno no centro da cidade? Não, já está valorizado. Só sobrou a fazenda. E saí atrás de uma fazenda. Nunca tinha entrado dentro de uma fazenda, não sabia o que era uma fazenda. Mas era a opção que eu tinha. Cheguei em Itaberá, comprei a Lagoa Bonita, era uma fazenda de gado. A fazenda criava boi. Mas Na só uma verdade, dúvida, se eu permitir que fazer uma interrupção,
o senhor teve alguém da família, um parente, um amigo que influenciou o senhor a tomar essa decisão de ir lá para Itaberá, da região, porque de escolher? Não. Ou lá foi o lugar que o senhor avaliou? Porque a gente sabe que Ribeirão Preto, Piracicaba, as Não, terras já eram eu vi valorizadas. 3 ou 4 fazendas, e aquela fazenda acabou dando certo. Né? Não teve assim alguém que falasse, vá lá, ou vai para cá, vai para lá. Eu comecei a procurar. Não sabia nem onde Corretores. era, né, pai? Eu não sabia onde era Itaberá. Quando o cara falou, tem uma fazenda em Itaberá, eu falei, onde que é? Minas? Não, Itaberá, eu estava em Taquarituba. Eu estava comprando uma fazenda em Taquarituba, mas não deu certo. Eu falei, não, então para aí, eu tenho uma fazenda em Itaberá. Eu falei, Itaberá. Onde que é isso? Não, é aqui pertinho. Fui lá e vi a fazenda. A fazenda custava 110 mil. Eu não sei qual era o dinheiro, se era cruzeiro, se era cruzado, o que era. Eu falei, peraí, é muito dinheiro para mim, não tenho esse dinheiro. Não, mas a fazenda está muito barato. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro da empresa, um pouco de dinheiro dos caminhões e vou vender rapidinho os apartamentos, que eu vou vender barato, estou vendendo barato, está vendendo muito bem. E comprei. Paguei 50 mil reais e 60 mil 90 dias. A fazenda foi paga em 90 dias. Pouquinho depois, eu parei de criar, engordar, criar e engordar. Era muito tempo para botar um boi no frigorífico. E a receita era o boi no frigorífico. Então eu comecei a comprar boi magro para engordar. Gente, estava tão ruim o negócio que chegou um momento que eu não estava conseguindo sustentar minha família. Falei, meu Deus, não dá certo, esse negócio não está dando. Eu vou plantar. A região produtora de feijão, falei, eu vou plantar feijão. E comecei a plantar 140 alqueires de feijão. A cidade inteira falou, vai quebrar. Não tem como não quebrar. Feijão quebra os coitadinhos aqui, quebra todo mundo. Que planta 10 alqueires. Meu pai era conhecido como o louco de Piracicaba. Porque ele era da pecuária e aí ele decidiu fazer agricultura na fazenda, não sabia nada. E ele não conseguiu fazer pouquinho. Ele já começou com 140 alqueires de feijão e a turma falava, ó o louco de Piracicaba, ó o louco de Piracicaba. Então, destacando, seu Vadinho, que uma questão importante, né? Essa questão que a Vanessa falou um pouquinho de loucura, né? De empreender, mas colocar que hoje são vários negócios, então são negócios referência para o Brasil, produtores de sementes de alta qualidade, produção de grãos, também tratamento de semente em parceria com a melhor tecnologia do mundo, também plantar, laboratório, ou seja, nós temos grandes players do agronegócio, mas voltando lá na nossa linha do tempo, o que fez o senhor, então, uma vez que a pecuária não estava dando resultado, e aí o senhor falou que foi plantar feijão, mas o que isso o senhor influenciou, não a questão da Vanessa, da Andréia, como elas iam na fazenda, como que era essa relação no momento da transição, que o senhor já deixou de ser pecuarista e passou a ser agricultor. Fala um pouquinho desse lado familiar também, se influenciou ou não, e também ouvi-las, o quanto isso impactava nas férias de vocês, ir para a fazenda. Fala um pouquinho, Andréia, Vanessa, junto com o seu Vadinho aqui, nessa transição e principalmente os cursos que vocês fizeram, que foi agronomia. Logo que eu comprei a fazenda, a minha família começou a ir para a fazenda comigo nas férias. Passávamos as férias na fazenda. E elas... A Vanessa tinha 13 anos, a Andréia 15, a Flávia tinha 10 anos, 9 anos. E a Flávia, a que mais gostava de Itaberá,
que é a única que demorou muito para ir para Itaberá. Eu acho que isso aí, com certeza, influenciou a Vanessa e a Andréa a ir fazer o curso de agronomia. Logo em 99, ela saiu da escola e já foi me ajudar. Já foi... Eu queria contar essa história para te ajudar. Então, É vamos lá. engraçada Vai, essa como história. foi isso daí? Andréa se formou em 98 e foi trabalhar no mercado. A Andréa trabalhava numa multi de defensivo. Então, a Andréa já estava no mercado e eu me formei no meio de 99. E o meu pai, ele foi viajar. Foi a primeira vez que ele e minha mãe foram para a Itália. E meu pai falou, filha, e eu não queria trabalhar na fazenda, porque eu fiz faculdade para cuidar de boi e meu pai já tinha feito agricultura na fazenda. E quando meu pai começou a plantar feijão na fazenda, eu lembro que eu chorei de tristeza, porque eu queria boi, eu não queria agricultura. E aí eu me formei e meu pai, muito inteligente, nós somos em 3 irmãs, Andréa, Vanessa e Flávia. E meu pai, muito inteligente falou, filha, fica esse mês pra mim na fazenda, que eu vou viajar com a tua mãe e eu nunca saí da fazenda por tanto tempo e fica esse mês pra mim. Eu tinha 22 anos, Falei, tá bom, pai. Meu pai é muito corajoso e ele é muito perspicaz e inteligente. Mas eu acho que tem uma inteligência conspirada aí, né? Ele me deu a chave do carro, que era um super carro, e o talão de cheque amarelo do Banco do Brasil. Ah, cheque ouro? Aquele famoso cheque ouro. Cheque amarelo do Banco do Brasil. Falou, filha, você fica na fazenda pro papai? 22 anos. Que daqui 1 mês eu volto. E eu fiquei na fazenda pro meu pai. Eu ia toda semana, eu passava a semana na fazenda e voltava aos finais de semana para casa, igual toda a vida. E eu, Zé, apesar de eu não saber nada, meu pai deu o que ele chama de mais valioso para mim, que era a confiança dele, entendeu? Então eu rodava com o Alemão, que é o nosso gerente até hoje de produção, que faz 30 anos que trabalha com a gente, e com o agrônomo da época, toda semana. E eu fazia absolutamente tudo que era preciso. Só que eu era uma menina de 22 anos, eu não sabia nada, mas eu estava lá. Então, e isso marcou muito, porque meu pai me deu a confiança. E aí, isso foi em 99, em 2001, meu pai já começou a vislumbrar mercado de sementes. Um dia, ele falou pra mim, eu vou falar com a sua irmã, e aí agora você conta a sua parte. Antes de contar a minha parte, quando eu entro, né, nesse jogo, eu acho que é legal essa habilidade do meu pai, de empreendedor, de perceber os sinais. Eu acho que ele tem essa habilidade de separar o que é ruído de sinal, desde da época do psicotécnico, dos exames, e ser muito vanguardista, né? Então, ele percebia os sinais e ele agia, ele ia em cima. E mesmo quando ele comprou a fazenda e quando ele transformou de gado para agricultura, né? Grãos, na época, plantou esses 140 alqueires de feijão, era ousado, mas ele sempre fala, era um risco calculado. Então, ele sempre sabia o tamanho do risco que ele estava correndo. Então, ele não ia se enforcar, mas não deixava de ser ousado. E outra coisa que eu aprendi com meu pai desde cedo, de ouvi-lo contar essas histórias todas, é de se aliar a pessoas boas e competentes. Então, ele fala, eu não sabia plantar, eu não sabia nada, mas ele sempre buscava quem soubesse. E ele sempre buscava os bons. E uma coisa que ele sempre falou pra gente também a gente tem que saber contratar e tem que saber dispensar quando não tá gerando os resultados que precisa. A gente aprendeu isso com ele, que eu acho que foi fundamental aí para o sucesso dele de carreira e de toda a transição. Então, olha só que lado empreendedor, mas os insights, as ideias que a gente pode, nesses primeiros momentos aqui do podcast, né? As empresas podem mais, mas também esse aspecto que vocês estão destacando, né? A questão da juventude, pegando esse lado empreendedor, esse aspecto também de trabalho, né? De trabalho duro, você falou, ali... persistência, dedicação. Eu queria, então, trazer um pouco desse lado dos valores, né? Dos valores da família, os valores
a partir do momento que o seu Vadinho, junto aí com a Vanessa, com a Andréia, deixa de produzir commodities, né, que é a arroba do boi, deixa de produzir commodities que é o quilo do grão e passa, então, a procurar trazer pessoas e principalmente agregar valor, que aí inicia um negócio de sementes. Então, a gente entra no negócio de semente que deixa de vender quilo, tonelada, e aí as habilidades, as competências são outras, né? Para agregar valor, para fazer algo diferente, algo inovador, mas mantendo essas raízes. E aí, seu Vadinho, ela já falou que tem aí um prata da casa, que é o alemão, 30 anos. Quem são outras pessoas que vieram para o time lá 20, 25 anos atrás, se eu puder destacar, e vocês também, né? Falasse um pouco do time desses profissionais. Quer falar, né? Começa dos mais velhos aí. Então, quem está com a gente até hoje, o alemão chegou no momento que eu comecei a plantar, o alemão chegou. Eu fui buscar o alemão e o Zé Coco e o Coquinho. O Zé Coco é pai do Coquinho, né? Então, e até hoje o Zé Coco está com a gente. Ele só está afastado porque está doente. Mas até hoje ele está com a gente. E o Coquinho também. Os dois estão com a gente. Nós éramos só em 6 pessoas no início. Eu ia viajar, eu trazia presente para todo mundo. Hoje nós somos 237, fica um pouco mais difícil. não vai dar para trazer. Mas a semente começou assim. Deixa eu contar como começou a semente. Eu tinha dificuldade para comprar a semente. E eu comecei a salvar a semente. E nós tivemos um problema na cooperativa, que ela misturou as variedades e nós tivemos um problema na hora da planta. A cooperativa misturou. Falei, eu vou fazer esse negócio aí, eu não vou depender de ninguém, não. Liguei para a Andréia, que estava trabalhando numa multinacional. Falei, Andréia, nós vamos fazer semente, eu preciso de você. Já faz 2 anos ou mais que você está trabalhando na multinacional. Tudo que você podia aprender, você já aprendeu. Agora vem para cá, vem trabalhar no que é seu e vem usar o que você sabe. A Andréia, na mesma semana, no final de semana, eu cheguei em casa e ela estava lá, vai para pedir demissão da empresa. Falei, muito bem. E saímos em busca de fazer uma sementeira. Me permite aqui, eu vou fazer um corte aqui, porque o senhor acabou de mostrar, assim, às vezes o problema, a maioria das pessoas iriam reclamar lá do problema da semente, que misturou tal, né? Então, ali, o senhor enxergou no problema uma oportunidade de negócio, né? Então, esse lado você acabou de falar do seu pai, ou seja, o problema transformou numa oportunidade de negócio. A maioria das pessoas, talvez, iria exatamente nesse momento brigar pelos seus direitos, tal, e aí chamou, então, você para vir no trabalho, que você já tinha uma certa experiência aí de semente ou não, tinha experiência. Conta um pouquinho dessa chegada sua, então, que a Vanessa já contou, né? Aí a história ali, tal, do cheque ouro. Agora, e você? Como que você tomou essa decisão de sair de uma multinacional e falar assim, eu vou arriscar, mas um risco calculado, conforme você já mencionou, né? Desde que eu estava na faculdade, eu ajudava meu pai nas férias e eu sempre fui muito desse lado mais para a gestão, do administrativo, da organização. E só nas férias mesmo, né? Ficha de campo, organizava para ele tentar ter um custo por hectare e tal. Mas eu nunca quis trabalhar com meu pai, porque eu tinha muito medo de chegar lá e ser valorizada e vista como a filhinha do papai, né? Então, eu não queria isso para mim. Eu quis entrar no mercado. Quando ele falou, vamos montar uma sementeira, era uma oportunidade de eu ajudar a gerar um projeto, né? Fazer um projeto acontecer. Então, eu abracei. Tava meu pai lá, tava minha irmã lá e a gente começou essa grande aventura, eu acho que é uma empresa
uma empresa familiar. Desde que começou a Lagoa Bonita Sementes, ela já começou com a nossa missão, que até hoje é o que está escrito na parede, e não é só na parede, fica a flor da pele de todo mundo, que é de servir. Servir o nosso cliente, porque começou por uma demanda de sementes de qualidade e adaptadas. A gente só recebia o que vinha de cultivares do Rio Grande do Sul, enfim. Não tinha... elas não foram feitas para a nossa região. Então... era servir. Eu acho que isso, quando você fala em valores, vai estar sempre lá. Nosso DNA, não interessa o serviço que a gente está fazendo ou o produto que a gente está vendendo, o nosso DNA de servir com qualidade, de servir com confiança, de estar orientado para o cliente, sempre vai existir. E aí eu falo para o pessoal, amanhã a gente pode estar fazendo qualquer tipo de coisa, mas esse é o nosso norte. Então, esse DNA que é servir, né? E também você falou de inovação, tecnologia. Eu me lembro quando eu cheguei na Lagoa, no final de 2003, nós estávamos passando por uma mudança representativa na questão tributária. E aí vou falar aqui bem rapidamente, né, que nós tivemos uma aprovação do PIS e COFINS, não somente para o agronegócio, mas para todas as empresas que eram de 3,65 para 9,25. E ali, nesse momento, nós fizemos um diagnóstico junto com vocês para mapear questão de oportunidades tributárias, e alguns estados tinham oportunidades e outros não, né, bem rapidamente. Mas, por exemplo, eu me lembro que Goiás, Mato Grosso, Bahia, o produtor de semente ele fazia todos os elos. Às vezes ele tinha fazenda, tinha um campo de semente, ele tinha o BS, fazia tudo. Só que, às vezes... estados que as terras eram mais valorizadas, tipo Paraná, São Paulo, o produtor de semente, às vezes, ele não queria investir o recurso, porque teria que ter muito dinheiro para comprar fazenda e ele fazia todo esse elo. E aí, foi interessante, né? E agradecer aqui, viu, Tomás, você que nos indicou, então, e também a você, Regina, muito obrigado aí pela confiança, e a vocês, lógico, né? Vocês três que confiaram. E aí, nós iniciamos, então, essa parceria de consultoria tributária, procurando oportunidades. Mas voltando ao ponto importante, né, que eu costumo dizer que nenhum bom tributarista, ele faz nada sozinho, faz com 4, 6 mãos, com equipe. E então a gente tem que entender um pouco do negócio e também o empresário entender um pouco de tributos. Então essa parceria, né, a gente entender um pouquinho do agronegócio para poder contribuir. E aí, seu Vadinho, voltando então lá em 2003, 2004, para nós ter aqui a nossa linha do tempo, o que foram os primeiros desafios? Montar o BS, eu me lembro lá que era um BS pequeno, né, no sentido lá de o faturamento no início, né, não me lembro quantos mil sacos de sementes lá em 2002, 2003, quantos mil sacos de semente que começou lá a fazer semente mais ou menos? Né? Bem, nós nos propusemos a fazer, no primeiro ano, 10 mil sacos de semente. Fizemos 20. E trabalhamos 2 anos uma OBS muito rudimentar, pouquíssimas máquinas. E a gente conseguiu fazer as sementes. Estava dando muito certo. Eu falei para a Andréia, vamos agora então fazer uma sementeira de verdade. Fomos para o Paraná, pegamos lá uma empresa que era top, que era a melhor empresa de máquinas de semente do Brasil. Falei, nós temos que ir no top, porque vamos fazer uma coisa bem feita. Fomos lá visitar algumas sementeiras e construímos uma UBS para 100 mil sacos. E eu fiz questão de deixar tudo pronto, tudo organizado para 200. Onde tinha uma máquina já cabia mais uma, onde tinha um silo já cabia mais um. E segundo, terceiro ano já estavam fazendo os 200 mil sacos. Eu costumo dizer que eu só sei fazer barracão e comprar máquina, sabe? A parte técnica... Eu lembro disso. A parte técnica cabe às minhas filhas e aos meus colaboradores.
Então, chegamos hoje onde chegamos. Temos uma área própria 3 vezes maior do que a gente tinha. Plantamos 10 vezes mais do que a gente plantava. E o nosso negócio, graças a Deus, prosperou. Sempre com o objetivo, não do lucro, de servir. Porque você serve, o lucro é consequência, não pode ser diferente. A gente cresceu ouvindo isso, que o lucro é consequência. O dinheiro, ele vem depois, você está fazendo a coisa certa, da maneira correta. Ele falou isso a vida inteira. Isso é muito interessante, essa questão de o resultado, os números, né? Para você fazer investimento, e eu lembro algumas reuniões com a Tomaides, e às vezes essa questão de investir em maquinário, de qualidade, e questão de time e equipe, né? Mas aí o senhor já chegou aqui, nós estamos falando hoje, são vários negócios, mas nós falamos, a gente vai voltar lá na linha do tempo, mas só para a gente ter uma noção hoje, quantos mil sacas 2023, 2024 o Grupo Lagoa Bonita tem feito? E atende quantos clientes, quantos estados hoje que o grupo atende? Hoje a Lagoa Bonita sementes, né, de sementes em área própria e área de cooperante, a gente vende em torno de 400 a 500 mil sacas de 50 quilos, de 40 quilos, perdão, por ano. Entre soja, trigo, um pouquinho de feijão e um pouco de sorgo. Cevada também, né? E cevada um pouco também. E São Paulo, né, a maioria fica aqui no estado de São Paulo, mas a Lagoa atende também Minas Gerais, Paraná, um pouquinho de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Yes. E é isso que vocês falaram, né? A questão de adaptação da semente específica. Fala um pouquinho aí dessa parte técnica para quem é do agro, mas também que possa trazer insights, ideias que sirvam quando você fala de servir, como que é o engajamento do time, as pessoas certas, seja a equipe de vendas, seja as parcerias para você ter as cultivares, seja com as multinacionais. Fala um pouco de como que foi essa trajetória de sucesso, né, da Lagoa Bonita, semente, mas também daquilo que vocês fazem, que também tem laboratório, tem pesquisa, enfim. Vanessa, Andréia. Hoje a gente tem, vou falar das empresas, depois você fala essa parte mais específica. Hoje a Lagoa, nós temos alguns negócios, que é a sementeira, né, e o nosso carro-chefe é a semente de soja, a parte agrícola toda, que é a parte de produção agrícola. A gente tem uma empresa que faz todo o tratamento de sementes industrial, tanto sementes próprias quanto sementes de terceiros. A gente presta serviço em outras culturas, e nós temos uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o Plantar o Amanhã. Então, ao longo do tempo, tudo começou com a sementeira, né? Com essa necessidade do meu pai de melhorar, de prosperar. Eu acho que é muito legal, antes de falar isso, Zé, que eu acho que pontuar para nós, enquanto filhas, assim, do meu pai, o que fica muito claro, falando um pouco de família, de empresa familiar e de sucessão, primeiro que meu pai é uma pessoa que tem objetivos muito claros na vida dele. E ele sabe o que ele quer, ele tem o foco e ele é muito disciplinado. Isso é uma coisa que pontua, eu acho, a trajetória do meu pai. Desde quando ele pediu dinheiro emprestado para os meus avós para comprar um carro da autoescola, que ele tinha 22 anos de idade, entendeu? Todas as histórias que ele conta, você percebe o quanto que tem foco e disciplina. Trabalho duro. 20 anos. 20 anos. Desculpa, 20 anos. Sempre trabalhando muito e trabalho duro, mas e outra coisa que meu pai tem que é muito interessante pontuar é coragem. Ele teve a coragem de vender o psicotécnico, ele teve a coragem de vender o estacionamento, ele teve a coragem de transformar a fazenda de pecuária para agricultura.
Coragem de botar nós duas no negócio. Coragem de pegar as meninas. duas lengué com 20 e tantos anos, não sabia nada. Ah, não, mas o estacionamento não tava dando muito dinheiro, a pecuária... Mas tem que ter coragem, porque você tem que romper, né? Então, coragem de pegar as filhas que não tinham experiência e falar, vem. Quando a gente veio trabalhar com o papai, foi um combustível pro meu pai. Hoje, eu tenho filhas adolescentes. É um combustível, entendeu? Porque a gente incorporou o caldo do meu pai. Então, isso eu acho muito legal, assim, pra deixar registrado, assim, pra contar, porque... Isso é bacana, né? Isso, outra coisa que é muito legal... Aqui, ó, dá até pra arrepiar. Eu também fico arrepiada de contar. Outra coisa que é muito legal é que a Lagoa Bonita é o quintal da nossa casa. E nós temos alguns milhares de quilômetros rodados com o meu pai. Mais ou menos 360 mil quilômetros. A gente fez a conta ontem. Ai. Meu pai, a gente tava voltando da fazenda ontem e ele virou pra mim e falou assim, ele tava dirigindo e falou, Dé, quantos mil quilômetros será que a gente já rodou Vocês junto? fizeram a conta? Fizemos a conta. 20 anos rodando junto. Acho que a gente fez ida e volta no Brasil, rodando junto umas 100 vezes. E aí, assim, muita história aprendida. Eu já participei de alguns eventos do agronegócio e, se vocês permitirem aqui, né, nós estamos fazendo aqui um bate-papo bem descontraído, mas com experiência, essa coragem, mas com esse risco calculado. E muitos eventos, lá atrás, no início, eu ouvia muitos eventos de outros produtores de semente falar assim, tem umas meninas sementeiras lá de São Paulo que estão fazendo um trabalho caprichoso, está fazendo um trabalho para muitos marmanjos aí do agronegócio. Então, eu ouvi isso muito lá no início, as meninas fazendo um trabalho caprichoso, um trabalho com qualidade. Então, esse capricho, esse servir, eu ouvi isso lá em 2005, 2006. E você já deve ter ouvido também de outras pessoas, meninas lá de Piracicaba. Conta um pouco desse lado também de vocês terem tudo isso, e continua aí, por favor, Vanessa, essa pegada aí de empreendedora e principalmente trazendo também esse lado de unir pessoas, né? Então é para contar dos quilômetros rodados, assim. Então, a Lagoa Bonita, ela é a extensão do nosso jeito, né? Porque a gente, Piracicaba, Itaberá, Itaberá, Piracicaba, e nós fizemos isso por muitos anos, os três juntos, e mesmo hoje, ele nunca tá sozinho, ele tá com alguém. A gente sempre tá meio junto, 2, 3, enfim. E a gente conversa, e a gente resolve, e a gente pontua, e a gente reclama, e a gente discute. Mas a gente nunca atrapalhou os almoços de domingo. Isso é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa família e na nossa empresa. Aconteça o que acontecer lá na fazenda, na nossa empresa, os nossos almoços de domingo, eles continuam intactos, impecáveis. Isso é uma habilidade, né? Que meu pai ensinou pra gente. Tem duas coisas que os nossos pais nos ensinaram, quase impuseram, né? Essa questão da harmonia, do amor mesmo, da harmonia entre a gente e do valor do trabalho. E o trabalho não precisa ser trabalhar no negócio, né? Que a gente limita muito. Mas é a importância do trabalho e a harmonia familiar. Então, a gente faz de tudo, mesmo quando está em época de perrengue, e empresa familiar tem perrengue, a gente não pode falar que não tem, mas mesmo nessas situações, a gente lembra desses valores que eles passaram para a gente, é isso que a gente busca transmitir aí para a nossa família, e é isso que, se a gente puder falar, uma das coisas que eu acho fundamentais para as empresas familiares é que esse tom, né, das coisas, do que é importante, seja uma prioridade dentro dos mais velhos para transmitir isso para toda a família. Então, isso é importante, a gente falar a questão eu me lembro quando a gente coloca negócios, e aí como vocês passaram a ter mais de um negócio, então você tem um negócio que é semente, você tem um negócio que é produzir grãos, e aí vem essa questão da família, governança, porque um dos desafios das empresas, quando chega a 10, 20 anos, exatamente essa questão de governança, e aí no agronegócio a gente percebe essa questão de hold, qual a unidade de negócio que está tendo rentabilidade, aonde que eu posso melhorar a eficiência, e às vezes, principalmente no produtor rural, né, que hoje nós prestamos serviço, que
é misturar o dinheiro, por exemplo, da vida dele pessoal, principalmente no produtor rural, porque geralmente ele roda no CPF, então muitas das vezes ele mistura o dinheiro dele pessoal, ele vai no supermercado, ele compra o carro, e aí o carro é meu pessoal, é meu, tal, e aí vem a governança, né, essa questão de criar hold, onde eu tenho um potinho que me dá reserva. Eu queria também que vocês falassem um pouco essa questão da governança. Tudo isso vocês já destacaram, que é importante, né, do laço familiar, mas também, por outro lado, levar o aspecto profissional e tratar negócios que está dando resultado e, ao mesmo tempo, um conceito que eu admiro de você, dentro da Lagoa, essa questão do conceito também de reserva, né? Porque, geralmente, qualquer segmento, você tem os anos de abundâncias e os anos de escassez. Fala um pouco de gestão financeira, governança, e aquilo que a gente contribuiu e pode contribuir para quem está nos assistindo, seja do agro ou de qualquer segmento, porque esse princípio de misturar dinheiro da empresa com dinheiro da vida pessoal, isso é muito importante. E quero destacar aqui também, às vezes, a pessoa ela faz algo que o vizinho está fazendo. Por exemplo, se trocou de carro, isso, o brasileiro, ele é péssimo para fazer a gestão financeira, porque às vezes ele quer trocar de carro, mas às vezes ele não olha. E isso eu admiro, e nós fazemos isso muito bem junto com vocês, dentro do grupo, em todos os negócios. Como que foi essa transição de vocês, governança, sucessão? Vamos lá. Desde sempre, né, toda essa história que a gente está ouvindo, a gente percebe o meu pai trazendo gente que sabe fazer, né? Aproximando profissionais da área, tendo gente boa. E eu acho que não foi diferente. Quando o negócio começou a crescer um pouco, veio a Tomaides, veio, né, a obedecer, né, a Maiore na época, e começamos a entender o negócio e a entender o que precisava ser feito. E aí eu acho que é uma outra característica do meu pai, que a gente puxou um pouco meu pai, é ter muita humildade para ouvir os especialistas, porque às vezes a gente contrata um especialista, ele vem, ele fala alguma coisa, mas normalmente a gente ou não quer executar ou não dá conta de executar, então a gente é bem Caxias em tentar executar as coisas que a gente entende que vai dar certo, que são importantes, né? E a governança não foi diferente, desde ter um primeiro orçamento ali há 20 anos atrás, até essa disciplina de respeitar as recomendações. Nós temos recomendação tributária, um planejamento financeiro, as questões técnicas. Eu acho que isso é importante, a humildade e estar ao lado de pessoas boas, engajadas. A gente tem profissionais altamente técnicos, seres humanos maravilhosos no nosso time, e é só por conta desse time também que está junto com a gente consegue prosperar. Eu diria que parte da nossa prosperidade, do nosso sucesso, são esses nossos parceiros, como a Maiore, como a Trust, como a empresa que dá assistência técnica para a gente. Porque são pessoas que vêm de fora com uma bagagem técnica enorme, que conhecem outros clientes. Imagina quantos clientes a Maiore tem com o perfil do nosso. Então, você já vê lá na frente. Nós estamos aqui trabalhando no dia a dia, você não enxerga um monte de coisa. Então, quando a gente tem essa atitude de chamar o de fora, você vai chamar o de fora sempre com uma referência de mercado. Você nunca vai chamar o de fora sem referência. A partir do momento que você chama um de fora com referência no mercado, que você percebe, além da referência, você percebe que ele é alinhado com você, em termos de valor, aí a mágica acontece, né? Nós somos disciplinados e obedientes, eu acho, né? Então, assim, Zé, eu sempre falo, eu falo para a Andréa, o nosso crescimento pessoal, profissional, mas pessoal, com as nossas consultorias, ele foi muito mais acelerado, porque se chega um consultor aqui que solicita uma coisa de você e que fala para você, olha, você precisa desenvolver tal habilidade, você precisa aprender tal coisa. Então, tudo isso vai somando. Eu acho que não tem como hoje as empresas prosperarem sem esses parceiros externos. Eu não vejo outro caminho. Na prática, né, pensando em John Davis, né, do governança, a gente tem família, patrimônio e negócios.
né? E olhar para cada um desses círculos, aonde tem sinergia e aonde tem que lidar de maneira diferente, é fundamental. Acho que todas essas consultorias e todos esses anos de desenvolvimento nos ajudou a entender, e esse é nosso desafio, ajudar a próxima geração a entender que nós temos o negócio, nós temos a família e nós temos o patrimônio. E tem que haver harmonia aí e tem que haver uma certa organização nos três para que aqueles indivíduos da família possam ser indivíduos plenos, né? Trabalhando ou não no negócio, porque a gente vê muitas vezes as pessoas que não trabalham no negócio se sentem mal ou querem trabalhar e não dá, enfim. E para proteger a família do negócio e o negócio da família. Então, a governança, para mim, se é uma coisa que você fala, André, que é um passo que você acha que todos os negócios, independente da natureza do negócio ou do tamanho do negócio, pequenininho que seja, é começar a olhar a governança. Que nada mais é do que alinhar a expectativa, ter alguns combinados, mudar quando precisa aí os combinados. E uma outra camada mais intangível da coisa, que eu acho que é fundamental, é que os membros da família, eles não abram mão do autoconhecimento, né? O que eu quero enquanto indivíduo, quais são minhas forças, as minhas fraquezas, aonde isso tem sinergia com o negócio, aonde não tem. Então, o tangível e o intangível, na minha opinião, eles são complementares e eles têm o mesmo grau de importância na governança. Essa sinergia, se vocês permitirem aqui, a gente percebe, a gente tem clientes e tem um time, né? Então, quero aqui agradecer a vocês, né, pela confiança. Nada Maior, eu tenho sócio, né, mas especialmente a Rodimar, toda a equipe da Maior, que atende também o OBDC, o EN, todos os sócios que atendem vocês. E a gente percebe, então, que quando a gente trabalha essa sinergia na equipe, né, eu costumo dizer que o resultado de 1 mais 1, ele tende a ser no mínimo maior ou igual a 3, né, porque cria essa sinergia. Sim. O senhor delegar, então, nós já vimos aqui tantos insights, tantas ideias, essa questão do empreendedorismo. Agora, como que fica, se a gente for pensar, a extensão, né? Porque, infelizmente, eu quero falar agora aqui para você que não é do agro, né? Eu tenho certeza que vocês irão concordar comigo que a exceção do produtor rural é aquele que pega a embalagem da matéria-prima, da semente, tudo, e vai lá e joga a embalagem na nascente. É exceção. Eu posso afirmar, nós já prestamos serviço de mais de 7 mil clientes pelo Brasil, cerca de quase 40% são do agro. Eu nunca vi nenhum cliente, que são aproximadamente quase 3 mil clientes atendidos no agro, eu nunca fui numa fazenda e vi um proprietário da fazenda pegar uma embalagem do inseticida defensivo, tudo, ir lá e jogar a embalagem numa nascente. E aí eu quero falar para você que não é do agro. Se você toma banho na água quente na tua casa, é porque você tem um produtor rural, você tem um empreendedor que cuida da nascente. E se você vê o rio da cidade poluída, não é o produtor que está jogando, por exemplo, essa embalagem ali. Então, eu queria falar um pouco agora de sustentabilidade, né? Porque, infelizmente, nós temos, às vezes, a mídia que mais desinforma, né? Falar de produtividade, sustentabilidade, como que o Brasil, há 30 anos atrás, deixa de ser importador de alimento e hoje, além de alimentar a nós brasileiros, por isso a gratidão, mas alimenta também o mundo, passa produtividade, sustentabilidade. Eu sei que ela tem projetos, eu ficaria aqui mais de 1 hora só para falar de sustentabilidade e meio ambiente, mas eu queria que você destacasse o que inclusive, nesse momento, né, vou estender um pouquinho aqui, eu vou pedir depois permissão de vocês, no momento que vocês falarem, mostrar os vídeos das fazendas, das nascentes. Enquanto a gente está falando aqui, vocês permitem? Sim. Passar os vídeos depois, a gente lá, pegar as imagens e mostrar o que o Grupo Lagoa Bonita faz dentro da porteira, mas também que impacta para fora da porteira em termos de sustentabilidade e meio ambiente. Eu diria que, podia resumir em uma palavra, é convite. Eu acho que todo mundo deveria ir conhecer.
uma propriedade agrícola. Porque a hora que estiver conhecendo uma propriedade agrícola de dentro, sem filtro, né? Sem o filtro ideológico dos outros, enfim, aí vai poder tirar as próprias conclusões. Aí vai poder ver como é que é feito com descarte de embalagem, aí vai poder ver o quanto custa aplicar um defensivo agrícola que o agricultor ele não aplica porque ele quer. Aí vai poder ver que para irrigar a gente precisa de outorga, cumprir uma porção de coisas regulatórias. Para aplicar um defensivo, é preciso que o engenheiro agrônomo com CREA passe essa recomendação. Então, assim, a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do planeta Terra. E, infelizmente, o próprio brasileiro, ele não enxerga isso, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho e aí a gente precisava que essa voz reverberasse para chegar nas cidades, para a gente não ficar refém das questões, eu não sei se são barreiras ambientais ou comerciais, do exterior, de Europa, enfim, às vezes está muito mais barreira comercial, né? Ambiental revestida de comercial, né? Mas que viesse ver. E, nesse sentido, tem uma iniciativa, a Vanessa pode falar um pouquinho, que é do De Olho no Material Escolar, que é uma associação para trazer luz para como é feita a produção dentro das propriedades agrícolas. Essa questão também de sustentabilidade, tá? Hoje a gente tem uma ferramenta que são as certificações, né? Nós temos algumas certificações que hoje estão no mercado. A gente tem na soja, acho que no milho Lagoa Bonita também. tem 2 certificações internacionais falando de sustentabilidade. Então, é uma ferramenta hoje para ajudar o agricultor, o produtor rural. Então, quando você vai em busca dessas certificações, você precisa cumprir as normas. Então, isso até acaba que clareia, dá segurança para quem consome. E você que produz também, te dá segurança de que você está, sim, percorrendo todos os passos e fazendo as coisas adequadas e coerentes, protegendo todos os stakeholders. Isso. Então, isso é uma coisa interessante. E não é só de ambiente, não. É legislação trabalhista, ambiente de trabalho, aplicação de defensivos. As certificações internacionais, elas passam por várias questões do processo produtivo. Agora, falar que às vezes a gente também tem um negócio aqui de achar que o brasileiro desmata muito, mas o que contribuiu para aumentar a produtividade? Porque hoje o Brasil exporta, né? Ele é líder de exportação de vários produtos, não vamos entrar aqui em detalhes, mas assim, às vezes as pessoas acreditam que hoje, por exemplo, a safra desse ano, nós estamos falando em quantos milhões de toneladas de soja e de grãos em todo, quantos nós estamos falando para 2023, 2024, teve aí uma perda pequenininha por causa de chuva e tal, mas está aproximadamente quanto hoje? Eu acho que é 156 milhões de toneladas que de o soja, Rally da Safra divulgou mês passado. Então, só que a gente colocar, então, às vezes pode pensar assim, 20 anos atrás, mas fala um pouquinho esse aumento que nós tivemos. Porque eu me lembro, né? Eu nasci na roça, cresci na roça, e aí, né? Eu lembro que lá atrás, também falar um pouco dessa sustentabilidade, de trabalho, eu sou da época da enxada, tá, seu Adinho, quando eu era menino, de colher feijão e bater feijão com a vara. Não sei se... Malhar feijão. Malhar feijão, né? Lá no Goiás falava bater feijão, né? Só que hoje a gente fala em produtividade, máquinas que produzem para 100 homens, é o trator que tem ar-condicionado, é a colheitadeira que tem tudo isso. Fala um pouco dessa produtividade também e desse bem-estar para a equipe que hoje está no ar, porque às vezes o pessoal vê ainda que é cortar a cana no facão, que é colher na mão, não é mais nada disso. Ou seja, o agro hoje tem tudo isso. Conta um pouco também de como que a Lagoa Bonita faz isso e também para os seus clientes, né? Eu acho que se a gente pensar de 20 anos para cá, o quanto aumentou a área plantada no Brasil e o quanto aumentou a produção de grãos, aumentou 176% nos últimos 20 anos e a área aumentou, 25%, 30%, não me lembro exatamente do número. Mas devido a quê? Ciência e tecnologia.
melhoramento genético, uso de máquinas. Então, o Brasil não é só porteira para dentro. O Brasil tem todo um antes da porteira com um alto aparato tecnológico, com gente altamente capacitada para trazer tecnologia para dentro da porteira para a gente conseguir produzir mais e melhor. E o melhor que eu digo é de maneira mais sustentável. E como que essa cultura hoje, eu sei que vocês têm cursos, né? Também a cultura do time, como fazer com que todo o time, que são os pilares da cultura da Lagoa? Os pilares da nossa cultura são confiança, qualidade e segurança nessa ordem, né? E confiança vem da nossa origem, do meu pai, que sempre ser muito sério com o que a gente está fazendo. E aí a gente tem vários comportamentos que internamente a gente estimula. A qualidade passa por capricho, pela capacidade de aprender, por simplificar as coisas, essa busca contínua de excelência, né? Pela atenção em fazer as coisas da forma certa, né? Do jeito certo, né? Eu acho que é... E a segurança, e quando a gente fala em segurança, a gente fala de uma maneira ampla, da segurança da vida do trabalhador que está ali, com procedimentos de estrutura e comportamento, uso de EPIs e tal, mas a gente tem a segurança como um valor que também abrange a segurança do negócio. Tem que haver um ganha-ganha, né? Tem que ganhar o colaborador, ganhar o cliente, ganhar o negócio. Segurança psicológica das pessoas. Hoje em dia a gente está vendo... o ser humano está muito mais doente, né? Emocionalmente falando. Então, quando a gente quebra um braço, para tudo e vai para o hospital. Mas e tanta gente com depressão, síndrome do pânico. Então, a gente estimula muito essa troca, essa segurança psicológica para poder falar, para perceber um colega ou um familiar, para pedir ajuda, para buscar ajuda e a gente poder encaminhar. Então, esses três são os nossos pilares aí. E alguns comportamentos vêm e vão da cultura, que aí a cultura é viva, depende da época que a gente está vivendo. Essa época a gente está falando muito em adaptabilidade, né? Para esse momento que no agronegócio a gente está passando com margens espremidas de cereais, enfim. Então... E o resultado em si, a gente não entende resultado só como resultado econômico na Lagoa. A gente tem um programa que chama Mais Lagoa, que é o nosso ESG posto em prática. E aí, o Mais Lagoa tem alguns pilares, né? Os nossos resultados, que não são só econômicos, eles têm alguns pilares. Um deles é o SEMEAR, educação porteira para fora. Outro deles é o Educar, que é a educação porteira para dentro, hard skills, soft skills. O outro é o Proteger, que é toda essa questão da segurança que a gente está falando. O outro é o Preservar. A gente tem hoje 100%, em 2024 nós vamos estar com 100% de autonomia em energia elétrica, com energia solar. Também aqui, né, o que vocês estão falando, tudo que vocês estão falando, nós vamos poder disponibilizar vídeos para, tipo assim, mostrar que é algo que pode ser copiado pelas pessoas que moram na cidade, né? Ou seja, o agro ser referência para os urbanos, vamos dizer assim, né? Uma ferramenta legal para essa questão de quem não é do agro, né, e assiste o podcast, que a Andrea comentou, o De Olho no Material é uma associação que surgiu na pandemia de mães que estavam vendo as crianças aprenderem no online. Não sei se você já ouviu falar da associação. Sim. Então, a mãe via o que a criança estava aprendendo na escola, porque estava online, e via o tanto de inverdade que consta nas apostilas dos meninos. E isso não importa se o menino está na escola pública ou particular, se ele está numa melhor escola de São Paulo ou numa escola menos melhor ou até não muito boa em qualquer lugar do Brasil. Então, o De Olho hoje, ele tem como missão trazer luz, trazer a verdade. E hoje, Zé, tem uma coisa muito legal, existe uma biblioteca virtual no site da associação que qualquer pessoa pode colocar um assunto lá e conhecer o assunto de interesse. Com uma linguagem leve, que é para aluno, com uma linguagem lúdica e para uma linguagem de quem não é do agronegócio. Então, essa é uma ferramenta legal e trazendo assim, acho que a gente tem que parar um pouco de criticar e pensar mais e tentar
entender um pouco mais as coisas antes de ficar dando opinião de papagaio de pirata, né? Que tá na moda, né? Todo mundo dá opinião no assunto que não conhece. Então... E aí, me permite eu falar que tem os influenciadores claramente, das né? redes sociais. E aí tem lá tantos milhões de seguidores. E aí o algoritmo do seu celular vai te mostrar só coisas que você tá... Alguém vai e fala assim, né, então, coitado da vaca, do bezerro que, né, tirou leite, e aí fez uma pesquisa em algumas escolas e perguntaram para as crianças na faixa de 8 anos, e a maioria responderam acreditando que o leite era produzido no supermercado. Isso, exatamente. Então, a gente aqui não está defendendo a exceção do agro. Exatamente. Né? Não, tem gente que desmata em lugares que não poderia, sim, mas é exceção. Tem exceção. Né? Tem criminoso, tem criminoso em toda e qualquer área de mas atuação. Mas eu diria né? que é exceção, né? Então, esse trabalho, né, da Lagoa, ela impactar a vida de quem, nossas vidas, impactar dos colaboradores, dos parceiros, mas também impactar, né? Eu conheço Itaberá e sei, né? Também vocês contribuem para a sociedade, fala um pouquinho ali das escolas, mas também a sociedade ir lá na fazenda, ter uma educação, contribuir, às vezes, com aquela criança que você não quer algo em troca, né? Que também é uma espécie de servir sem querer algo, retorno financeiro. O que são esses projetos também? Fala um pouquinho aí, Vanessa, Andréa. A gente tem um programa que a gente abre as portas da empresa, né? Algumas vezes por ano para receber os alunos, mas hoje a gente está com um programa chamado Cultivar, que a gente batizou. Nós estamos dando aula, nós estamos fazendo encontros mensais. Nós não estamos dando aula, porque nós não somos professores. Mas nós montamos um programa para o 2º e para o 3º colegial. É um programa piloto, que a gente dividiu em habilidades técnicas e comportamentais. E a gente está levando para os alunos o que nós, do mercado de trabalho, o que a gente acha que esse menino que vai sair da escola, ele precisa para entrar no mercado de trabalho. E o objetivo do nosso programa é bem claro. O primeiro é diminuir a evasão escolar. E o segundo é encorajar esse aluno a, quando ele sai da escola, ele não parar de estudar. Ele prestar um curso técnico e até um curso universitário, entendeu? Então, esse é um programa que está no começo, nós começamos esse ano e nós estamos super satisfeitos, né, Andréa? E mostrar que o agronegócio não é só técnico agrícola nem engenheiro agrônomo. É parte jurídica, contábil, nutrição. Então, assim, são várias profissões e a gente está abrindo as portas para tentar trazê-los para dentro da fazenda para eles enxergarem quantas profissões a gente tem lá dentro. Nós vamos falar rapidamente sobre a reforma tributária que está agora, em exato momento, emenda complementar 132, aprovada no ano passado. E, infelizmente, nós fizemos um estudo na nossa base de carteira de 1.000 clientes. Nós tivemos aproximadamente 930 que terão impacto ou no aumento da carga tributária ou no fluxo de caixa, de certa forma, na cadeia produtiva, principalmente e, infelizmente, em quem produz, que são os empreendedores. Mais especificamente, o agro, se aprovadas as leis complementares da forma que estão, terão aumento na carga tributária dos produtos. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso no final do podcast. Queria falar sobre perspectiva futura do agro, né? Nós falamos aqui a trajetória, tudo isso aqui. O seu Vadinho, hoje, passando o bastão para as filhas, tem aí agora, fiquei sabendo também que tem a neta fazendo o curso, né? Qual que é a sua influência ou não, perspectiva para a tua filha? Ou o que você vê enquanto profissional os próximos 5, 10 anos, não somente do agro, você enquanto empreendedora que tem desbravado aí o setor de semente e tecnologia, tudo isso que já foi dito. Então, agora vocês deixam de ser as meninas que desbravaram o setor de semente, passam a ser as mães que estão pensando em deixar legados, né? O que vocês enxergam nos próximos 5, 10 anos para o agro e também o desafio que o pai está passando bastão para vocês já, de certa forma, também para os
sucessores, os filhos? Fala um pouquinho aí do futuro. Fala você, daí, começa. Eu acho que o Brasil ele ainda tem muito para agregar na alimentação mundial. Eu acho que a gente tem grandes desafios que passam por gente. São muitos desafios, mas eu sou uma entusiasta, tanto do Brasil quanto do agronegócio. Eu acho que a gente tem duas opções, né? Uma delas é reclamar e cruzar os braços, e a outra é trabalhar para mudar. E a gente está aqui para isso. Eu entendo, pensando dentro da nossa bolha, assim, dentro da onde a gente está acostumado a trabalhar. A diversificação dos produtos, agregar um pouco mais em produtos que não são só commodities, é um objetivo estratégico nosso. Eu acho que as certificações internacionais elas vão nos ajudar a diminuir algumas barreiras comerciais que a gente tem. O Brasil, ele, como a gente já falou, ele é sustentável, ele é altamente produtivo. Então, eu acredito que a gente só tem a crescer com o agronegócio brasileiro, mas a gente precisa de muita união, né, entre todos os elos da cadeia. Todos os elos da cadeia mesmo, desde da pessoa da cidade que está consumindo alimento até aquela pessoa que está fornecendo uma máquina para ir para o campo, para semear, né? Você falou uma palavra muito importante, união, né? E aí eu vou passar para você, Vanessa, essa questão da união, porque às vezes a gente vive um momento, uma coisa ou outra, né? Ou é claro ou é escuro, ou é direito ou é esquerdo, ou é isso ou aquilo. E, na verdade, nós podemos crescer no agro e preservar a natureza. Então, a gente trocar o ou, uma coisa ou outra, e é possível produzir, ser sustentáveis, é possível ter um ambiente que dá lucro, mas também respeitar a questão de tudo isso que vocês falaram aqui, né? E aí, nessa pegada de união, né? O que você vê, o que você pode imaginar aí, não somente no agro, os próximos 5, 10 anos, mas também aí, você acabou de falar, né, que a tua filha está no 3º ano, né, de agronomia. O que seriam os desafios, oportunidades? Eu acho que o grande desafio na verdade, eu não sei exatamente se é o grande desafio, mas eu acho que um desafio nosso é fazer com que essas gerações, e eu como mãe, né, a geração entenda a importância do trabalho, o valor do trabalho, e não importa com o que você está trabalhando, é que você precisa disso e precisa... Então, faça uma coisa que você gosta, para a qual você tem aptidão. Eu não posso reclamar, minha família não pode reclamar. Desde 1987, quando meu pai comprou a fazenda, a gente só prospera. E a gente já teve seca, chuva de pedra, de prejuízo em várias culturas. Esse ano, a soja no estado de São Paulo foi muito difícil. Nós tivemos áreas de sequeiro que nós colhemos 9 sacos por hectare de soja. Isso nunca aconteceu em 20 anos de agricultura com a gente, porque a soja cozinhou de tanto calor. Então, mas nós não vamos parar de empreender, nós não vamos parar de ser agricultores, porque essa é a nossa vocação, essa é a vida da gente. Estrategicamente, nós, claro, obviamente que a gente está buscando o que nós podemos fazer, né, para sair desse risco. E para os próximos, né? A minha de 20, nós temos um sobrinho de 25 e tem as outras menores. Minha filha, você precisa entender, minhas filhas, né, do que vocês... o que vocês querem, o que vai fazer vocês ficarem felizes, porque vocês vão ter a nossa empresa familiar, se Deus quiser, para serem sócias, que a gente espera que a nossa empresa dure por muitas e muitas décadas. Vocês vão cuidar dela de alguma forma, não necessariamente estando lá. Então, essa é a nossa busca para os nossos meninos, né? O valor do trabalho, a coerência, a cultura, Zé. Eu acho que o maior desafio nosso cultural é passar para frente, né? Nós temos 230 e poucos colaboradores, enfim. Mas o meu pai está na fazenda toda semana. E o meu pai hoje, ele não está mais na operação, mas
ele é o grande guardião da cultura. E isso representa muito. E as meninas com o avô, e as meninas vendo a tia, e as meninas vendo a mãe, entendeu? E o sobrinho vendo todo mundo. Agora a nossa terceira irmã tá vindo com a gente, que é a única que não é agrônoma. Ela seguiu uma outra jornada profissional, enfim, tem uma outra história e tá vindo para conhecer o negócio também. Então, eu acho que esse é um desafio que a geração das nossas filhas tem, a gente como pais desses meninos, é colocar o valor da empresa. Você pode detestar a agronomia, agro, você pode detestar tudo, mas você tem que amar. É a empresa que teu avô fundou, construiu, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu pai e com as suas tias, e é assim que é, né? É ser um sócio responsável, É isso. né? Não precisa trabalhar, é ser um sócio responsável. E uma oportunidade que eu acho que a gente está tendo, com todas as dores e os amores que tem, é ter 3, 4 gerações trabalhando dentro do mesmo ambiente, né? A gente está com geração Baby Boomer, geração X, geração Z, né? Então, cada geração, ela traz toda uma bagagem, ela traz toda uma riqueza que ela tem e as sombras que ela tem também. Então, eu acho que essa questão da inclusão, ela é fundamental. Mas a partir do momento que a gente tem compreensão dela e maturidade para trabalhar com ela, todo mundo cresce. O negócio cresce, as empresas crescem. E eu acho que isso é uma coisa que nós nunca passamos, né? Enquanto humanidade, assim, de ter tantas gerações tão diferentes trabalhando ao mesmo tempo no mesmo lugar. E as empresas parceiras nossas de consultoria ajudam muito a gente a alinhavar tudo isso, né? Porque é um desafio, né? O vô com a neta, com o neto, com a filha, com o genro. E o cunhado também, porque o marido da Vanessa, o Ricardo, ele veio conosco faz mais de 10 anos. Faz 13 anos, o né, Ricardo Andréa? está conosco, né? Então, realmente é uma empresa familiar. 5 cruz. A gente fala que a gente vive tudo, a gente gosta de viver embolado, né? Tudo junto, vai de excursão para lá, vai de excursão para cá. Temos um ambiente muito familiar ali dentro, mas ao mesmo tempo buscamos ter uma gestão muito profissional, né? Esse crescimento em todos os sentidos, né? Crescimento de 10 mil sacas para aproximadamente 500 mil sacas. Temos também de crescer o faturamento, cresceu o valor agregado, e o valor agregado não é só de um EBITDA que saiu de commodities para produto que agrega valor, mas também, eu diria que nós estamos caminhando aqui para o final do nosso Pode Mais, nosso podcast, aqui diretamente de Piracicaba, para as palavras finais aqui, seu Vadinho. O que o senhor enxerga, né, senhor pai, avô, né, além do Brasil, né, diz que o Brasil ele tem um desafio, uma oportunidade, né, de aumentar 40% a sua produção e para alimentar esse planeta Terra, né? Além dessa missão nossa, o que o senhor pode deixar aí de palavras finais do nosso podcast? O que o senhor pensa ainda em fazer? O senhor pensa em empreender alguma coisa ainda? Ou o senhor entregou o bastão e agora está para cuidar mais das netas? Como que seria a visão do senhor ir para o Brasil, para o mundo do agronegócio? Bem, em primeiro lugar, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Porque tudo que essas meninas falaram sobre minha pessoa me deixa mais do que feliz. Essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. Isso não tem dinheiro que se paga. Não, esse dinheiro não paga. Mas olha, hoje eu realmente passei o bastão, eu vou toda semana na fazenda, para olhar alguma coisa, para ver se tem alguma coisa errada que eu possa enxergar, e para não ficar em casa também, né? Esse eu acho que é empreendedor, né? Não aposenta, né? Não pode aposentar. Mas ele roda as fazendas toda semana, entendeu? Ele tem o olhar que... Eu não é a sabedoria e experiência. Eu quero ficar em casa só quando tiver para morrer. Antes disso, eu quero ir para a fazenda e eu quero ir dirigindo. Isso aí. Ninguém dirige para mim, não. Eu é que vou dirigindo. E adoro olhar as fazendas. Eu lá com o meu gerente lá, o alemão, a gente toda semana vai para algum lugar para ver as fazendas.
Mas o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa realizada, eu não tenho mais o que almejar. Eu não posso ser egoísta a ponto de querer mais do que eu tenho. Eu tenho muito mais do que imaginei. Primeiro, essa família maravilhosa que eu tenho. Isso aí não existe dinheiro que pague, né? Mas é isso aí, Zé. Então, Agradecer muito vocês. Agradecer a Tomaídes de ter indicado você para começar. Tomaídes, você vai ganhar além do jantar, né? Muito obrigado aí, viu, Tomaídes? Para fazer essa conexão, né? Tanto que é importante Justamente. essa conexão. E o senhor tem que agradecer, nós que agradecemos o aprendizado duplo. São praticamente aí 21 anos nessa jornada. Nós temos todo o time, né, da Maior, da OBDC, gratidão. Passar para vocês também, estar fazendo as considerações finais, né, a respeito, seja do podcast, essa experiência, e também algo que vocês queiram deixar aí de mensagem, né, para nossos ouvintes, nossos telespectadores. Eu queria deixar uma mensagem, assim, do que é sucesso, né? E a gente fala da Lagoa, o que é resultado? Que a gente entende que resultado é muito mais do que resultado econômico. E hoje em dia está muito fácil todo mundo ficar se comparando por conta de mídias sociais e muitos influencers, dinheiro, poder. Às vezes a gente vê muita coisa aí, mas as pessoas no fim do dia estão à base de antidepressivo, né? Então, o que é sucesso para cada um? Eu acho que viver bem, viver em harmonia, saber que está contribuindo, que está servindo de alguma maneira a uma coisa maior, para mim isso é sinônimo. Não posso deixar de agradecer toda a minha equipe. A gente tem uma equipe maravilhosa dentro da Lagoa Bonita. E a Lagoa, ela tem o sucesso que ela tem de impactar no nosso entorno de uma maneira importante, que eu acredito que a gente consiga impactar devido a essa equipe, devido a esse trabalho de time. E agradecer vocês, né, aos nossos parceiros aí que nos ajudam a tracionar e a trilhar de uma maneira muito, acho que com muita dignidade todo esse caminho, né, que a gente se orgulha aí da caminhada. Bom, acho que a Andrea falou tudo, né, Zé? Acho que agradecer a oportunidade mesmo de reunir a gente, assim, nesse ambiente diferente, né, do que a gente está acostumado. Pena que o Ricardo não pôde vir, porque acho que ele faria considerações interessantes, mas, enfim, teve que cuidar de outras coisas. Mas é isso, obrigada, Zé. Então, quero agradecer seu Vadinho, agradecer Vanessa, de coração, Andréia, agradecer você que nos assiste, faça seus comentários, agradecer aos sócios da OBDC, da Maior, agradecer a todos os colaboradores, que realmente esse resultado aqui de 21 anos juntos só acontece em função do time de vocês, do nosso time, porque hoje eu costumo dizer que eu estou mais como técnico do que o jogador, e às vezes esse papel de ser técnico ele é tão importante e exige habilidade. Então, de coração mesmo, para mim também é desafiador essa questão de redes sociais, para mim está sendo um aprendizado e, na verdade, em alguns momentos, a gente mais aprende do que ensina. E hoje, eu posso dizer que eu mais aprendi do que ensinar alguma coisa, né? Muito obrigado, de coração mesmo. E você que nos assiste, sugere, se você não inscreveu, se você gostou desse podcast Pode Mais, mandar para amigos, seja do agro, não do agro, mas também para empreendedores. Eu costumo dizer que quem empreende não é quem é dono de CNPJ. As pessoas, às vezes, podem ser CLT, e aqui, nós vimos hoje nesse podcast que nós temos muitos empreendedores no nosso time da Maior da OBDC e também temos muitos empreendedores no Grupo Lagoa Bonita Sementes. Nosso muito obrigado e até o próximo podcast. Aqui você pode mais. Apesar de toda a ciência, de toda a pesquisa e de todas as máquinas, equipamentos, computadores, conexões, sensores e satélites,
a vida no campo ainda é regida por uma das leis fundamentais da natureza: a sobrevivência do mais apto. Num instante, o clima, os mercados e as perspectivas podem mudar e colocar você diante de oportunidades ou desafios inesperados. Assim, ter inteligência para entender e agilidade para se adaptar a estes novos cenários se torna uma habilidade essencial para seguir adiante. Mas você não está sozinho. Em décadas de vivência no campo, aprendemos que tudo o que o produtor mais precisa para vencer num ambiente tão competitivo é de um parceiro fiel e competente ao seu lado. Alguém que procure por respostas sempre que houver perguntas, que ajude a encontrar caminhos quando houver barreiras, que tenha velocidade quando houver pressa e que faça tudo isso ao mesmo tempo que oferece produtividade e rentabilidade para sua operação. E é para isso que estamos aqui, para que você possa plantar e prosperar em qualquer situação. Lagoa Bonita Sementes. Nosso melhor é você.